Então, gente, se liga aí que hoje nosso assunto está do mistério. Você sabe o que é a maçonaria? Você sabe o que ela realmente representa? Sabe o que significa ser maçom? Será que ser maçom é venerar o diabo? É fazer pacto com o bicho do rabão? É feitiçaria? Existem muitas teorias da conspiração envolvendo aí o nome da maçonaria, principalmente na boca de pessoas que são assim menos esclarecidas. E o que faz todo sentido, é normal, o ser humano teme aquilo que ele não conhece. Principalmente quando uma determinada ordem, doutrina ou religião abrange homens que fizeram parte da história, que deixaram um legado, que fizeram diferença no desenvolvimento da sua sociedade. Grandes momentos da história tiveram a participação da maçonaria. Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos. O grande mestre da música clássica, Mozart, era maçom. O pai de toda a tecnologia que temos hoje, o Isaac Newton, era maçom. Gente, toda a mecânica clássica, a engenharia é baseada nas teorias de Isaac Newton. Fora a química, biologia, matemática, administração, medicina, muito do desenvolvimento da ciência precisou e precisa do cálculo diferencial que foi criado por Isaac Newton. Acho que já deu para notar que eu sou fã desse cara e já li quase tudo que existe sobre ele. E aqui no Brasil a maçonaria também teve impacto na nossa história. A independência do Brasil teve influência da maçonaria. Dom Pedro I era maçom, José Bonifácio era maçom, Gonçalves Leda era maçom, tudo maçom. E também vários movimentos que tiveram a influência da maçonaria. Guerra dos Mascates, 1710, Conjuração Mineira, 1789, Revolução Pernambucana, 1817, Guerra dos Farrapos, 1835. Dom Pedro II também era maçom e quase toda a galera da Proclamação da República era tudo de maçom. Teodoro, Benjamin Constant, Prudente de Moraes, Campos Sales, Quintino Bocaiúva, todo mundo maçom. E eu vou parar por aqui, senão eu vou passar o vídeo todo falando da influência da maçonaria, os fatos históricos e os seus membros que foram importantes. Mas depois de governo Bolsonaro foi que eu comecei a perceber o nome da maçonaria na boca do pessoal de esquerda, dos progressistas, mas sendo divulgado assim sempre de forma negativa. Principalmente que tem muitas pessoas dentro do governo ou ligadas a Bolsonaro que se dizem maçons. Não, Jota, são maçons mesmo. Mourão, Mandetta, o marido da Carla Zambelli, tudo maçom. Calma, meu amigo Herculoide, assista esse vídeo e no final tire suas próprias conclusões. A franco-maçonaria é a sociedade secreta mais antiga da história. E os seus membros são unidos por segredos e rituais complexos. Só que não se engane, eu não tô aqui para revelar segredo de ninguém. Quem gosta disso é a galera superficial, mesquinha, fofoqueira. Eu estou aqui para desmistificar a história da maçonaria. Ah, bom! Esse vídeo tem um caráter informativo. E antes de começar eu já aviso. Se tens medo ou hesita, não assista esse vídeo. Se for preconceituoso ou ignorante, retira-te. Ainda dá tempo. A história da maçonaria começa num templo sagrado 1000 anos antes de Cristo, com Irã Abif, um personagem fundamental para a franco-maçonaria, que também o chama de filho da viúva. Diz a lenda que ele era um construtor, um engenheiro, um arquiteto, e que o rei Salomão recebeu um projeto diretamente de Deus e ele deu para que Irã construísse um templo. E segundo a lenda, esse templo serviria para guardar a tauba que tinha os 10 mandamentos e que também seria a morada de Deus. E Irã também conhecia o segredo dessa planta divina. E isso despertou a inveja e a ganância de 3 operários que queriam também saber o segredo dessa construção divina. Eles achavam que nesse projeto tinham palavras que poderia dar para eles poderes mágicos. E aí eles armaram um plano para forçar Irã a revelar esse segredo. Pois bem, aí eles esperaram Irã sair da obra para poder rezar. Irã fazia isso
todos os dias ao meio-dia. E o templo já tinha aí 3 saídas e cada um ficou numa porta. Quando Irã tentou sair pela porta leste, o primeiro homem o parou e exigiu saber o segredo. E como Irã não disse, ele cortou a garganta de Irã com uma pedra afiada. Irã conseguiu escapar e fugiu para tentar sair agora pela porta sul. Só que lá estava o segundo homem que também exigiu saber o segredo e Irã não disse. O homem então feriu Irã com um esquadro de pedreiro. Aí o Irã foi rastejando para a porta oeste e o terceiro homem estava lá e ele ouviu a mesma exigência e mais uma vez Irã não disse. E Irã recebeu um golpe mortal na sua cabeça e neste momento, antes de morrer, ele falou: "Quem ajudará o filho da viúva?" E essa frase teria se tornado um pedido de ajuda universal entre os membros da maçonaria. Ao se recusar a revelar o seu conhecimento secreto a quem não merecia, Irã Abif se tornou o maior herói dos maçons. Na filosofia maçônica, Irã representa o construtor que tem a mente livre, com liberdade de religião, de expressão, de movimento. E o maçom é um construtor que está sempre sendo atacado por 3 inimigos: a ignorância, o fanatismo e a tirania. Bem, gente, só com esse pouquinho que eu falei da filosofia maçônica, já fica bem claro que não faz sentido um maçom apoiar esse governo. Mas vamos continuar. Os livros trazem o começo da maçonaria lá por volta da Idade Média, onde existiam os pedreiros livres, que eram homens que tinham técnicas específicas para a manipulação de pedras, que conseguiam construir grandes obras arquitetônicas como as catedrais. E eles são chamados de livres porque naquela época não tinha esse negócio de direito de ir e vir. Poucas pessoas podiam se deslocar livremente entre as cidades, entre os feudos. Mas como era a Igreja Católica que mandava e precisava muito desses pedreiros, eles eram livres para ir aonde eles quiserem. E vejam que interessante, esses homens sabiam o segredo de transformar simples pedras em palácios majestosos. Eu quero que você preste atenção na relação que existe entre pedra, geometria e o divino. Eles trabalhavam com pedras para transformá-las em estruturas. E para isso eles usavam a geometria, e a geometria veio do estudo dos seus antepassados. Esses antepassados estudavam a astronomia, e a astronomia estuda o céu. E o céu é o lugar, é a morada do Criador, do divino. Então, pedra, geometria e divino. Gostei. Jota, tu disse que os pedreiros eles eram livres para ir aonde quisesse. E se uma pessoa que não fosse um pedreiro desses, que conhece a magia dessa sociedade de pedreiros, e chegasse numa cidade e quisesse se passar por um pedreiro desse, como é que os outros iam saber que ele não era uma pessoa que não fazia parte da ordem? Bem, gente, só pelo aperto de mão, o pedreiro dessa sociedade já conhecia o seu outro irmão. Quando o pedreiro de outra cidade chegava numa obra, ele tinha por obrigação se apresentar para o mestre dessa obra. E só pelo aperto de mão, o mestre sabia se o outro era pedreiro e sabia também até qual era o seu posto dentro da categoria. Porque para cada posto tinha um aperto de mão secreto. O aprendiz, o artesão e o mestre. E a maçonaria propriamente dita teria herdado esse hábito. O aprendiz aperta a mão do mestre pressionando com o polegar essa primeira junta aqui do dedo. O artesão pressiona o espaço entre as duas juntas, essa e essa aqui, é bem aqui no meio. Já o mestre tem um aperto chamado pata de leão. Ele separa esses 2 dedos de cada lado e ele aperta a mão da pessoa dessa forma assim, ó. Ah, bom. Outra coisa também muito interessante é que mesmo na Idade Média, com a sociedade com pensamento conservador, preconceituoso, sociedade dividida em estamentos, sociedade estamental, dividida entre plebe, camponês, clero e nobreza, a relação entre esses pedreiros era democrática. Todos os maçons, do mais rico mestre até o mais humilde aprendiz, eram todos irmãos, todos iguais. E os maçons representam essa tradição de irmandade com a pleina, um símbolo dos pedreiros medievais. A pleina serve para lembrar os maçons que existem pessoas de diferentes culturas, diferentes formações,
profissões, mas dentro de uma loja maçônica todos são iguais. Pois eles acreditam que todos são iguais quando chega ao fim, não importa o quanto você é importante ou insignificante. Todos terminam no mesmo lugar, no túmulo. Como peças de xadrez, não importa se são brancas, se são pretas, se são reis, se são peões. Quando o jogo acaba, todos são guardados no mesmo lugar, que é uma caixa. Agora, preste atenção o que um esquadro e um compasso podem fazer. Estruturas gigantes e maravilhosas, sem nenhum cálculo diferencial, usando apenas a geometria. Daí um dos símbolos mais conhecidos da maçonaria é o compasso, o esquadro e o G no meio, de geometria. A geometria não era apenas um ramo da matemática para eles, e sim uma via de acesso ao plano superior. E os templos maçônicos são construídos sempre respeitando a proporção 1,414 para 1. Muitas catedrais, abadias foram construídas nessa proporção. Aliás, misteriosamente essa proporção está em muitas coisas aí no seu dia a dia. Prédios, pinturas, anatomia humana, sorrisos. Para os pedreiros essa proporção era considerada sagrada e criava-se uma conexão mística com o poder divino. E hoje essa combinação de matemática e misticismo perpetua dentro da maçonaria. Jota, uma pergunta. Como foi que uma cultura, uma filosofia de pedreiros passou a fazer parte de pessoas de alto nível? Cientistas, músicos, filósofos, empresários. Olha só, quem já assistiu os meus vídeos de educação política sabe muito bem como é que era lá na Idade Média. A Igreja Católica proibia basicamente duas coisas: a ciência que entrasse em conflito com o que era pregado pela igreja e atividades comerciais que visassem o lucro, o enriquecimento. Naquela época, se você fizesse ciência, você era um bruxo, e se você era pobre e queria ficar rico, era porque era o demônio te influenciando. E nos dois casos caía na Santa Inquisição. Você iria ou para a forca ou para a fogueira. Logo, pessoas que queriam compartilhar conhecimentos tinham que se encontrar às escondidas, na calada da noite, em lugares secretos, e era muito importante que eles usassem códigos para se identificar sem ninguém notar. Então essa mistura de ciência, democracia e misticismo, criada aí pela Sociedade de Pedreiros, foi irresistível para um grupo de pensadores radicais que emergia na Europa. Os cientistas e filósofos que deram a base do iluminismo. No século XVIII, esses intelectuais se apropriariam da Associação de Pedreiros e criariam a maçonaria. A primeira loja foi criada na Inglaterra em 1717. Jota, é verdade que a maçonaria adota rituais que eram usados pelos cavaleiros templários? Bem, historicamente existem evidências que a origem da maçonaria está relacionada também com a lenda dos Cavaleiros Brancos das Cruzadas. Os Cavaleiros Templários eram soldados especiais do Papa e que mataram milhares de infiéis. Na verdade, eles mataram mesmo, foram muitos muçulmanos e conquistaram muitas riquezas e poderes na Europa medieval. Eles tinham a Batcaverna em Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa, e essa mesquita é o marco zero para os maçons. E segundo a lenda, essa mesquita foi construída em cima do templo do rei Salomão. Não me diga! E que eles teriam achado tesouros, segredos do povo essênios. Os essênios é aquele povo judeu que ficava lá no deserto onde Jesus Cristo teria feito a sua universidade. Pois é, e que eles teriam achado até o Santo Grau. Eu sei. Os templários chegaram a ser 1.200 cavaleiros e eles tinham mais de 20 mil empregados. Só por curiosidade, naquela época os templários já faziam operações financeiras. Eles emprestavam dinheiro a juros, eles tinham uma estrutura muito parecida com um banco. Chegaram a ser uma poderosa força internacional. Só que em 1307, o rei da França, Filipe IV, que era o Belo, cobiçando a fortuna dos templários, mandou matar tudinho num só
dia. Isso aconteceu numa sexta-feira 13 de 1307. E claro que esse acontecimento teve o apoio da igreja. O Papa Clemente V, que era aliado de Rei Filipe, condenou todos os cavaleiros medievais. Eles dois espalharam um bocado de fake news pro povo. Acusaram os cavaleiros de blasfêmia, heresia, de cuspir na cruz de Cristo. Eram acusados de adorar a cabeça de um gato. O Papa até usou esse dia para legitimar a caçada aos templários. Disse que esse dia foi o dia da caça aos bruxos, ao demônio. Daí a lenda da sexta-feira 13. Em 1312, o rei achava que já tinha acabado com todos os templários. Mas ele estava errado. Muitos se esconderam e viveram secretamente. Eles secretamente continuaram a ordem. Então, séculos depois, esses cavaleiros viriam a se fundir com a associação de pedreiros, com cientistas, com filósofos. E pode ser que a maçonaria tenha rituais associados ao povo essênio até hoje. Jota, mas eu ouvi falar que eles adoram caveira, caixões, cabeça de bode. Engraçado como tudo que está relacionado à morte assusta o ser humano. A caveira é para lembrar o maçom que não importa o que ele é ou o que ele tem, por dentro somos todos iguais. E o bode, segundo as culturas antigas, é o símbolo da força, da prosperidade, da fertilidade, sabedoria. Aliás, um personagem que muitos acreditam ser um símbolo satânico, o Baphomet, é a junção das palavras gregas Baph e Met, o batismo da sabedoria. A cabeça de bode sempre esteve entre os povos primitivos dos campos para trazer fertilidade para as plantações. Só que claro que a igreja, querendo converter esse povo ao cristianismo, disse logo que aquilo que eles adoravam era o demônio. E o povo caiu. E dentro da maçonaria você pode se deparar com várias simbologias. A vela, o copo d'água, o pão, o mercúrio, o sal, a pedra, o enxofre. Todos esses elementos estão apenas relacionados com transformação. E eu que sou químico conheço muito bem o significado de todas elas, porque eu estudei a história da alquimia. E ser preconceituoso por causa disso com a maçonaria é a mesma ignorância de você ser preconceituoso com gato preto, com a chinela emborcada, tomar manga com leite. Então, tudo que você viu até aqui da história da maçonaria, deles serem perseguidos, massacrados, mortos, roubados, e que eles combatem a ignorância, o fanatismo, a tirania, que são a favor da democracia há muito tempo. Vocês acham que isso combina um maçom apoiar uma ditadura? Ser contra a democracia, ser contra a ciência? Faz sentido um maçom ser ou apoiar o governo de Bolsonaro? Os verdadeiros filhos da viúva não. Mas é claro que em toda religião, doutrina ou ordem existem pessoas com desvio de caráter. E na maçonaria não é diferente. Existem sim pessoas que usam a maçonaria para projetos gananciosos, criminosos, para poder obter dinheiro e poder. Em meados dos anos 70, na Itália, uma loja chamada Propaganda Dui chegou a ser comandada por um cara chamado Lúcio Gelli. Apoiava governos ditadores aqui na América Latina. Em troca de dinheiro, em troca de poder. Quer dizer, usaram o secretismo, a estrutura maçônica para criar uma organização mafiosa. E em março desse ano, uma tal Associação Nacional Maçônica no Brasil, que foi fundada agora há pouco, em 2015, lançaram uma nota a favor da ditadura e do golpe de 64. Olha, pra mim é ridículo. Mas a Confederação Maçônica do Brasil e a Associação de Maçons Progressistas reagiram imediatamente e lançaram uma nota deixando bem claro que a maçonaria do Brasil não apoia tal coisa. Gostei. Eu espero ter ajudado a você a compreender o básico da maçonaria. Tem muito mais coisa. E lembrem-se que pilantra existe em todos os lugares. Mas muito cuidado para não generalizar
um todo por causa do comportamento de alguns, pois o peso do seu julgamento será o mesmo qual você será julgado. Gente, quem gostou do vídeo, dá like, compartilha e se quiser ajudar o nosso trabalho, pode mandar um Pix. A nossa chave é o e-mail, é jclquimica@gmail.com. Você pode ajudar com o que você puder e quiser. Se for R$1, tá valendo, meu irmão. Ou você pode se tornar também membro aqui no YouTube ou um apoiador na nossa página no Facebook. E na página do Facebook agora nós temos uma novidade. Nos vídeos tem agora a opção você dar uma estrela e você pode nos ajudar dando estrelinha. O Jumentinho Amarelo é um canal e uma página independente. Não recebemos ajuda financeira de nenhuma instituição, seja de empresa, seja de partido político, o que é bom, que nos dá autonomia para falar e criticar quem a gente achar necessário. E assim levar a verdade e informação de qualidade, doa a quem doer.